entrevista de hoje é sobre a erisipela, uma doença muito conhecida, mas sempre volta porque as pessoas não tomam os devidos cuidados. Sobre esse assunto, a gente está aqui ao lado de doutora Laura Cruz, ela que é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e cooperada da Unimed Sergipe. Doutora Laura, que doença é essa? É uma doença inflamatória causada por bactérias. De um modo geral, a nossa pele possui bactérias que a pele age como uma camada protetora. Ocorrendo o que nós chamamos de solução de continuidade, que é algum trauma, algum arranhão, alguma fissura, essas bactérias invadem e podem nos causar problemas. Doutora Laura, e como é que acontece a infecção? Ela acomete a camada superficial da pele. E aí, quando ela invade a camada superficial da pele, ela vai, porque a pele tem 3 camadas, né? A epiderme, a derme e o tecido celular subcutâneo. Então, ela invade a camada superficial, vai para a derme e depois ela pode atingir o tecido celular subcutâneo, causando uma celulite. Isso ocorre nas pessoas que são mais vulneráveis a esse quadro. São pessoas que estão com aumento de peso, aumentou um pouquinho de peso, pessoas obesas, pessoas diabéticas, pessoas que têm micoses entre os dedos dos pés, tudo isso que serve como porta de entrada. Mas o mais comum é a pessoa ter aquele pelinho de cabelo que inflama e a pessoa fica machucando, escarificando. Aquilo ali serve como porta de entrada para a bactéria. Parece uma coisa simples, mas não é. Doutora, e essas pessoas que estão fora dos grupos vulneráveis, como é que elas adquirem a doença? Mesmo sendo uma pessoa normal, a pessoa pode adquirir se você recebeu um trauma e você recebeu uma carga muito grande de bactérias. Então, seu organismo ficou sujeito a uma carga imensa para fazer essa defesa. Então, não conseguiu e ocorreu a infecção. A senhora falou celulite, mas não é essa celulite conhecida pela mulherada, não é? Não, aquela celulite conhecida pelas mulheres, o nome científico é lipodistrofia genoide, é outra coisa totalmente diferente. A celulite é quando a bactéria chega a atingir o tecido celular subcutâneo, que é o tecido de gordura, e causa inflamação nessa região, perto também dos vasos linfáticos. Existem os grupos vulneráveis, os que estão mais suscetíveis à erisipela, né? Isso está muito relacionado também com a nossa defesa imunológica. Então, se você está passando por algum tratamento, as pessoas que estão passando por algum tratamento mais sério, uma quimioterapia, as pessoas grávidas, as mulheres lactentes que estão amamentando, você que está fazendo um tratamento de diabetes, então todas essas pessoas fazem parte do grupo de risco. Doutora, e como é que essa doença se manifesta? Ela pode se manifestar simplesmente por uma manchinha vermelha, aquela mancha vermelha que começa a ficar dolorida. Geralmente, o lugar mais comum de surgir a erisipela é nos membros inferiores por causa do déficit de drenagem. Porque nos membros inferiores, por mais que você seja uma pessoa normal, mas você vai lidar contra a gravidade. Um ferimento no braço já tem uma facilidade melhor de drenagem do que na perna. Então, ocorre nos membros inferiores, aquela mancha vermelha, a pessoa começa a ter febre, ela pode cursar também sem febre, mas geralmente tem febre, calafrio, náuseas, vômitos. Geralmente a pessoa fica com um gânglio inflamado, que a pessoa conhece pelo nome de íngua. Então, todos esses fatores que vão surgindo numa pessoa que teve um ferimentozinho, que às vezes você não presta nem atenção, precisa ser consultado um médico, porque aquilo ali não lhe pertence. Aquilo ali tem alguma coisa estranha no seu organismo. Inclusive, a erisipela pode aparecer no rosto. Isso mesmo, ela pode acometer o rosto e quando ela comete o rosto já é um quadro mais grave, porque pode estar em contato com os vasos sanguíneos do cérebro e dá um quadro mais sério. Então, geralmente, quando existe uma celulite do rosto, geralmente o paciente é internado. Quais são as formas de tratamento da doença? Se for um quadro mais simples, não é um quadro severo, o tratamento é por antibioterapia oral, numa faixa de 10, 12 dias, você já está resolvendo o quadro. Mas se for um quadro severo, precisa que haja internamento do paciente e ele faça uso de medicação injetável. A gente não pode encerrar essa entrevista sem falar dos cuidados gerais para se prevenir contra a erisipela. Olha, os cuidados gerais é um meio de
de contágio que acontece muito aqui no nosso meio é quando a pessoa tem micose entre os dedos dos pés. Por quê? Porque aqui é Nordeste, país tropical, a pessoa tem muita sudorese. Então, muito importante você não deixar essa porta de entrada de bactérias. Toda vez que você lavar os seus pés, enxugar bem entre os dedos dos pés. Se você achar que ficou umidade, você pode usar o secador de cabelos. É muito importante você cuidar dessa eliminação da umidade. Você sempre ter cuidado com seus sapatos, fazer higiene dos seus sapatos. Não usar um sapato só, sempre você variar, ter 3 sapatos para você poder fazer a higienização do que você não está usando, ter muito cuidado com suas meias. Para as mulheres, ter muito cuidado com o material de manicure, você ter o seu próprio material de manicure, porque não vai ser só a erisipela que você vai estar evitando, outras doenças mais graves, como a hepatite C, etc. Então, essa questão dos cuidados gerais são muito importantes nessa questão da profilaxia. Doutora Laura, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Viva Mais. Obrigada a você.